Estamos vivendo dias que necessitamos mesmo desta gloriosa palavra. Eu quero, nesta noite, convidar os irmãos para a leitura de um texto. E é muito importante que você acompanhe aí, abrindo a sua Bíblia, lá no Pentateuco, Números, no capítulo 13, a partir do versículo 25. Louvado seja Deus. Números, capítulo 13, a partir do versículo 25. Vai falar sobre o relatório dos espias. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo à congregação: Cadê? 13. Diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, capítulo 14, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e contra toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa.
se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Amém para este primeiro momento. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito interessante da Palavra de Deus. Quando Israel ainda está no deserto, peregrinando ou indo em direção à terra prometida. Aquela viagem era para ser uma viagem curta, uma viagem rápida, mas por conta da incredulidade do povo, esta viagem durou 40 anos. Moisés manda espiar a terra, e Moisés escolhe 12 homens, 12 príncipes, 12 homens especiais. De cada tribo de Israel, um homem, e a tribo escolhia e trazia o melhor homem da sua tribo para ir ver a terra que Deus havia prometido. Não é à toa que a terra é chamada de terra prometida, porque Deus havia prometido dar ao povo de Israel aquela terra. 12 homens foram escolhidos, enviados para ver a terra, para trazer notícias ao povo. Estes homens foram e retornaram para trazer o relatório a Moisés e a todo o povo. 40 dias inspecionaram a terra. Por 40 dias andaram no meio do povo. Por 40 dias viram as terras férteis. Por 40 dias viram que a cidade era bem fortificada. Por 40 dias viram que as casas eram boas. Por 40 dias viram que o fruto da terra era realmente maravilhoso, como Deus lhes havia dito. Mas também viram dificuldades. Eles viram ali que os homens eram fortes, o exército era forte. Viram que ali haviam homens de grande estatura. E, meus amados irmãos, os 12 espias regressam. E quando eles regressam, trouxeram alguns frutos daquela terra. E um cacho de uvas que 2 homens traziam numa haste. Para você ter ideia de como a terra era boa. Um cacho de uvas que 2 homens colocaram numa haste e carregaram até Moisés para mostrar o fruto, ou para mostrar os frutos como eram bastante abundantes e bons. Mas eles também viram dificuldades.
10 daqueles espias, 10 daqueles homens enviados por Moisés, falaram ao povo quando retornaram. Eles passaram rapidamente pelas boas notícias. Eles passaram rapidamente pelas coisas boas, porque eles tinham pressa e desejo de falar das coisas ruins. E eles gastaram muito tempo de suas falas falando ao povo da impossibilidade de alcançar a terra que o Senhor lhes havia prometido. As pessoas que ouviram o relato daqueles 10 homens, elas entraram em desespero, elas perderam a convicção, elas perderam a fé, elas perderam a esperança de adentrar a terra prometida. Mas por que isso aconteceu com aquela multidão que ouviu aqueles 10 espias? Porque as notícias ruins, parece que elas impregnam. E quando as pessoas se põem a dar ouvidos às notícias ruins, sem olhar para as coisas boas, elas se desesperam, elas perdem a fé, elas perdem a esperança de dias melhores, elas sentem desejo de morrer. Vocês percebem isso? Quando o povo ouviu, ora, eles estavam no Egito, não a passeio. No Egito eles não eram bem tratados, mas quando eles ouviram o relato negativo dos 10 espias, eles tiveram vontade de voltar ao Egito, eles desejaram ter morrido no deserto, eles desejaram a morte, eles desejaram que seus familiares tivessem morrido também, eles lamentavam, não é? E reclamavam de Moisés e de Arão, e de Josué e de Calebe, reclamavam, dizendo: vocês nos deram falsas esperanças. Quando perdemos a fé é assim. Quando nós paramos para dar ouvidos às más notícias, é o que está acontecendo hoje, não é? As pessoas estão desmaiando, algumas pessoas com desejo de morrer, algumas pessoas que não veem mais esperança nenhuma, algumas pessoas aí começam até, alguns crentes, a profetizar o caos, porque perderam a fé. Por que que a posição de Josué e Calebe foi uma posição diferente dos outros espias? Eram 2 contra 10, eram 10 contra 2. Por que que o relato de Josué e Calebe foi diferente? Por que que Josué diz: ei, espera aí, isso tem lá, mas o nosso Deus nos prometeu dar a terra, o nosso Deus está conosco. Josué diz: olha, nós estivemos lá, e aquele povo, eles perderam a esperança. Aquele povo não confia mais no seu exército poderoso. Quando tiveram notícia de que nós estamos aqui, Deus os desamparou, porque a terra é boa, a terra é nossa, nós podemos conquistá-la desde que nós não sejamos rebeldes contra o Senhor. E como é que eu posso me tornar rebelde? Não crendo nas suas promessas, não crendo naquilo que o meu Deus, que é todo-poderoso, prometeu para mim.
quando eu deixo de olhar para Deus, quando eu deixo de olhar para a sua palavra, para olhar as circunstâncias. Muita gente está deixando de olhar para Deus e a sua palavra, para olhar para o caos instalado pelas informações. Os veículos de comunicação do nosso país hoje se tornaram como aqueles 10 espias que voltaram de ver a terra. Eles nos trazem pânico. Se nós assistirmos aos noticiários pela manhã, ao meio-dia e à noite, nós vamos perder a fé. A gente vai começar a acreditar que não tem jeito não, vai morrer todo mundo. Entendeu? A gente vai começar a pensar, eu tive falsas esperanças. Eu pensei que Deus poderia me abençoar. Eu pensei que este ano eu poderia prosperar. Eu pensei que este ano meu comércio iria melhorar. Eu pensei que este ano eu iria produzir mais. Não, foi uma falsa esperança que Deus me trouxe. Creia no Senhor, seu Deus. Creia na sua palavra. Existem as consequências disso. A Bíblia diz que Josué e Calebe falaram ao povo. Josué e Calebe disseram: olha, nós entraremos lá. Nós vamos invadir aquela terra e vamos fazer com aquele povo como a gente faz com o pão que a gente come aqui. Nós vamos comer aquele povo, nós vamos destruir aquele povo e nós vamos tomar posse da terra. Ora, em nenhum momento Deus disse que Israel teria que fazer isso por sua conta. Ele diz: eu vou introduzi-los na terra, eu vos darei aquela terra. Ora, se o Senhor disse que daria a terra, por que que os homens agora estavam duvidando disso? Por que que agora, por conta das circunstâncias, não é? Por conta do que eles viram, perderam a fé, e não foram todos, é bem verdade, 10, não é? Perderam a fé, e aí começaram a enxergar coisas incríveis, não é? Coisas incríveis. Amados irmãos, quando nós perdemos a confiança em Deus, quando nós perdemos a fé, quando nós perdemos a confiança na palavra e olhamos só para as notícias más, só para as notícias ruins, a gente começa a enxergar as coisas de um modo muito diferente. Os 10 espias disseram: olha, lá todo mundo é gigante, lá todo mundo tem um tamanho enorme. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar em Números 13, 22, que lá só tinha 3 homens, só tinha 3 gigantes. Números 13, 22, e subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron, estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Eram só esses 3 gigantes que tinham lá. Mas aí, o medo, o pavor, né? O pânico faz com que a gente enxergue o problema ainda maior. Quando estamos em pânico, quando estamos com medo, nós vemos as coisas ainda piores do que elas são. E nós, querida Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos a promessa dEle, de que Ele estaria conosco todos os dias. Nós temos a promessa de Deus dizendo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Por que que nós vamos ficar assombrados? Está morrendo muita gente, ai, será que eu vou morrer?
Se morrermos é ganho, como disse Paulo. Se morrermos é lucro. Louvado seja o santo nome do Senhor. É claro que ninguém deseja isso para si mesmo, a não ser no momento de desespero extremo. E aquele povo, por conta de olhar para a mídia, né? De olhar para as notícias midiáticas, de olhar, porque a gente assiste o jornal e a gente termina tão desanimado, tão mal, meu Deus, como é isso? Que tanta gente morta é essa? Meu Deus, esse vírus ninguém controla, meu Deus, não tem jeito, a minha família, e a gente fica preocupado com os pais que já são idosos, ou um tio, uma tia, a gente fica preocupado com as crianças, e aí a preocupação bate, o medo vem junto. Nós precisamos viver, nós precisamos continuar vivendo e vivendo com alegria. Ora, o texto sagrado diz: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Por que agora não? Agora que caiu 100 e já está todo mundo apavorado. Em muitos lugares não caíram nem 10 e as pessoas estão morrendo de medo, de desconfiança em Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Seu comércio não vai quebrar, porque você é de Deus, o seu comércio é de Deus, a sua loja é de Deus, o seu trabalho é de Deus, o que você faz primeiramente é para Deus, o seu trabalho foi Deus quem lhe deu, tudo vai andar bem. Vamos confiar no Senhor. Vamos crer no Senhor. Ele tem nos prometido bênçãos. Ele diz: Ele é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamento de bem e não de mal. Deus não está planejando mal contra a nossa vida, Deus não está planejando, fazendo uma estratégia para destruir sua família, para destruir sua alegria. Deus não está fazendo isso. Pelo contrário, Deus nos ama e estar ao nosso lado, é conosco e nos dará vitória. Quando as pessoas estão desanimadas, quando elas perdem a fé, elas nem sequer, elas chegam num estágio de desumanidade até, perdem o senso humano e agem como se fossem irracionais. A Bíblia diz que Josué e Calebe pediram para o povo escutá-los, e o povo parou para ouvi-los. E quando eles trouxeram uma boa notícia, quando eles disseram algo bom, não foram aceitos. Você vê essa história se repetindo hoje? Você consegue perceber que essa história se repete hoje? Que uma mensagem como esta que eu estou pregando, mas não está querendo ver, não está querendo enxergar. Não, nós estamos enxergando como Josué e Calebe viram que lá na terra prometida tinha tudo aquilo que os outros haviam falado. Lá tinha gigante, lá tinha um forte exército, lá a cidade era murada, as muralhas intransponíveis, eles viram tudo, só que eles viram isso, mas continuaram olhando para o Senhor. Eles continuaram olhando para Deus, eles continuaram focando na palavra de Deus. Esta foi a grande diferença. Nós não podemos, nós não temos condições, mas aquele que nos fez a promessa é fiel para cumpri-la. Nós não temos, e eles diziam, nosso exército não tem como combater com o exército deles, eles são mais fortes do que nós. Josué entendia isso.
Caleb também entendeu da mesma forma. Olha, o exército deles realmente, como a expressão que muita gente usa aí, o exército deles é show de bola. Os homens são treinados, são preparados. Olha, o exército, incrível. Agora, o nosso Deus vai nos entregar esse exército em nossas mãos como pão, e nós vamos comer esse exército. Nós vamos comer esse exército. Nós vamos invadir aquilo lá e vamos matar todo mundo, porque Deus é conosco. Deus nos dará vitória sobre eles. Nós não temos força em nós mesmos, nós não temos capacidade em nós mesmos, mas o nosso Deus é capaz. Nós não podemos. O que é que eu posso contra esta pandemia? O que é que você pode contra esta pandemia? O que é que nós podemos contra todos os males que estão acontecendo aí? Então vamos nos entregar e vamos logo morrer. Vamos pedir logo a Deus que mate a nós e a nossa casa logo para a gente nem sofrer. Não, nós não podemos. Nós não temos forças em nós mesmos contra isto. Mas nós temos conosco o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. O nosso Deus não é só poderoso, o nosso Deus é todo-poderoso. O povo pegou em pedras e disseram: vamos matar esses dois, vamos matar Josué e Caleb, vamos tirar eles daqui. Irmãos, já imaginaram a situação? As pessoas não queriam mais ouvir boas notícias. A nação de Israel não queria mais ouvir coisas boas. Eles não queriam mais ouvir que Deus podia fazer. Eles não queriam mais ouvir que Deus era todo-poderoso para cumprir o que havia dito. E eles estavam dizendo: vamos voltar, vamos escolher aqui entre nós um capitão que nos leve de volta para o Egito. Nós preferimos ser escravos no Egito. Queridos, nós lemos o texto. Deus se aborreceu muito com isso. Claro. Deus se aborreceu muito com isso. Aqueles homens rasgaram suas vestes e ali mesmo diante do povo clamaram ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor veio e se manifestou no meio deles e disse a Moisés: Moisés, até quando este povo vai me provocar? Escute isso. Toda vez que demonstramos a nossa incredulidade, todas as vezes que deixamos de confiar em Deus e em Sua palavra, nós o provocamos à ira. Tenhamos cuidado com isso. Nós provocamos Deus à ira. E o Senhor se manifesta e diz: Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Até quando este povo vai ser incrédulo, Moisés? Eu já fiz prodígios, maravilhas, já trouxe sinais miraculosos no meio deles. Eles ainda continuam sem crer em mim. Eles continuam crendo nas circunstâncias, crendo naquilo que veem. Moisés, eu vou ferir este povo com pestilência, eu vou matar todos eles. E de ti eu vou levantar um outro povo, um povo maior e mais forte do que este. Ô irmão, olha a situação de Moisés agora. Moisés poderia, chateado do jeito que Moisés estava, porque Moisés se chateou também, apesar de ser muito manso, ele poderia dizer: pois tá, Senhor, pode matar, começa logo agora, mate logo todo mundo, tá? E aí o Senhor levanta um outro povo.
Moisés diz: não, não, Senhor. O Egito sabe dos prodígios que tu fizeste lá. E o Egito e todas as outras nações estão sabendo da nossa caminhada. E sabem que nós estamos aqui no deserto. Se o Senhor matar esse povo aqui, eles vão murmurar de ti. Eles vão dizer que tu tiraste o povo de lá e não tiveste condição de colocá-los aonde o Senhor disse que colocaria. Senhor, use de misericórdia e de benignidade para com este povo e perdoe este povo. O Senhor Deus então diz: tudo bem, eu perdoo esse povo. Agora tem uma coisa: nenhum desses incrédulos vai entrar lá. Entendeu? Nenhum desses que foram incrédulos contra mim, que me desafiaram, nenhum deles, Moisés, vai entrar lá. Agora vocês vão caminhar no deserto, sobre o deserto, e enquanto não cair o último incrédulo, o povo não vai entrar na terra, eles morrerão no deserto e não entrarão na terra que eu lhes prometi. Aí, santo de Deus, a viagem que era para ser bem rápida, bem curta e bem legal, se tornou uma dificuldade enorme. O povo andou como errante no deserto, mas não era errante não, era Deus cumprindo aquilo que disse que faria. Quando a nação entrou, a Bíblia Sagrada dá esse testemunho, que somente entrou lá Josué e Calebe. É claro que os descendentes destes homens e mulheres entraram, mas eles mesmos caíram mortos no deserto. Nós precisamos crer que Deus é fiel para cumprir o que disse que faria em nosso favor. O Senhor Jesus disse: vocês orarão a mim, vocês orarão em meu nome, e eu operarei. Vocês orarão ao Pai em meu nome, e eu responderei. A sua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. Amados, nós temos uma arma poderosa em Deus, a nossa fé. Vamos crer no que Deus falou para nós. Vamos crer no que Jesus nos disse. Ele nos disse que nós poderíamos orar e Ele agiria dos céus, atendendo às nossas orações. Disponha-se a orar. Ao invés de ficar aí prostrado, achando que é o fim, achando que a destruição da sua família é chegada, em nome de Jesus se levante, não provoque a ira de Deus, encha-se de alegria, encha-se de fé nesta palavra de Deus, levante-se vitorioso, tenha vitória em nome de Jesus e glorifique a Deus com a sua vida. O que você perdeu, Deus restituirá. Aquilo que passou, sabe, você está achando: meu comércio quebrou, não tem mais jeito. Volte lá e comece tudo de novo em nome do Senhor, agora pela fé. Você se lembra dos discípulos? Estão lavando as redes. Eles ainda nem são propriamente discípulos de Jesus. Estão lavando as redes depois de uma noite inteira pescando. Jesus chega, pede o barco emprestado para fazer uma pregação. Depois que terminou de pregar o seu sermão, disse: agora vocês pegam o barco e vão ali para aquele lado da direita. Né? E Deus tem um negócio com essa direita, né? Uma bênção. Ali para o lado da direita. E lancem as redes para pescar. Eles dizem: Senhor, assim tipo, nós estamos lavando as redes. O senhor entendeu? E o Senhor viu que não tem peixe nenhum. Pescamos a noite inteira só coando água. Nada apanhamos.
Mas quando ele olha nos olhos de Jesus e vê quem é que está dizendo lance as redes, ele diz: mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Debaixo da tua ordem, debaixo da tua palavra, segundo a tua palavra, nós vamos lá de novo. Passamos a noite inteira pescando, não pegamos nada, mas agora nós vamos segundo a tua palavra. Quer vitória? É segundo a palavra de Deus. Você quer ser abençoado, vitorioso? Faça, creia na palavra, faça como a palavra lhe diz. Qual foi o resultado disso? A Bíblia diz que eles foram lá e logo no primeiro arrastar de redes, eles apanharam tanto peixe que o barco estava afundando. Eles tinham um outro barco de um sócio e eles então fazem sinal, chamam, assobiam, e o outro barco vai auxiliar, e os dois barcos foram cheios de peixe, e os dois vinham para naufragar. E quando chegaram da pescaria, Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, fique longe de mim, fique longe de mim. Por quê, Pedro? Porque eu sou um pecador. Eu agora entendi que o Senhor é santo mesmo. Eu entendi agora que o Senhor é mesmo Filho de Deus. Fique longe de mim, eu sou um pecador. Eu posso contaminar o Senhor com os meus pecados. E Jesus diz: não, de hoje em diante, meu filho, tu vais deixar de ser pescador de peixe e serás pescador de homens. Louvado seja o santo nome do Senhor. A bênção. Existe bênção para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que, apesar de toda circunstância, apesar de tudo negativo à sua volta, ainda olha para o céu e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará em meu favor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, somente Josué e Calebe, que não provocaram a ira do Senhor com a sua incredulidade, entraram na terra prometida. Daqueles 12 espias, somente 2 entraram lá. Percebe como é Deus? Você percebe como é melhor confiar em Deus, como é melhor crer em Deus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que está acontecendo com aquele olhar de desespero, de que agora não tem jeito. Não, nós vamos ver, como estamos vendo, muita gente doente, muita gente morrendo, mas nós vamos continuar olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Vamos continuar crendo que Deus pode resolver esta causa. Você crê nisso? Você crê que Deus pode, no momento, resolver esta causa, dar fim a este mal em nome de Jesus? Então vamos continuar crendo nisso. Amanhã você poderia até saber: pastor Luiz morreu de Covid. Todo mundo é sujeito. Mas morremos crendo que o Senhor é Deus, morremos crendo que o Deus Todo-Poderoso vai fazer o milagre. Nós precisamos crer que Deus fará o milagre. Nós vamos continuar crendo que Deus fará um milagre. Essas histórias de que vai morrer todo mundo, não creia nisso. A igreja do Senhor Jesus ainda está aqui na terra, e quando a igreja orar, e quando nós nos levantarmos para orar ao Senhor de verdade, Deus agirá, porque Ele ouve a oração do seu povo, Ele ouve a oração dos seus servos, e Ele ouve a fé. Deus não ouve o muito falar, Deus ouve a fé, a confiança na palavra. Vamos continuar crendo na palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus é sol e escudo. Olhe, os médicos estão recomendando aí vitamina D.
E o nosso Deus é sol, e o nosso Deus é escudo. Nós estamos blindados no Senhor. Nós precisamos continuar crendo que Deus nos dará vitória. Você comerciante, você que trabalha aí na diária, não sei como, não sei qual é o seu trabalho, qual é o seu ramo de atividade, creia em Deus. Creia que no meio da crise Deus vai continuar lhe abençoando. Tem irmãos que me contam isso, pastor, no meio dessa crise Deus tem me abençoado. Ouvi esta semana de uma irmã dizendo, olha pastor, muitos anos, 20 anos desejando uma casa, pedindo a Deus para que Ele nos desse uma casa, e aí como é que pode, no meio da pandemia, Deus resolveu nos dar uma casa? Porque nós cremos em Deus. Deus está acima da pandemia, Deus está acima de qualquer mal, Deus está acima de qualquer problema, e o nosso Deus é conosco. Ele te fará prosperar, Ele te curará, Ele te levantará, Ele te fortalecerá, Ele fará com que o seu nome seja glorificado em sua vida, e você e a sua casa, assim como Josué e Calebe, vão prosperar diante do Senhor. E aí você sabe, quando eles entraram na terra, Calebe já tem 80 anos, e ele vai a Moisés e diz, Moisés, aquela área de terra que foi prometida para mim, pode me entregar. E Moisés parece que olhou assim para Calebe e disse, rapaz, tu não está muito velho não para isso, ainda tem um monte de inimigo lá na terra. E Calebe diz, olha, eu estou com a mesma força daqueles anos, quando eu tinha 40 anos, eu estou com o mesmo vigor, eu estou com a mesma força, eu estou com a mesma fé, bendito seja o nome do Senhor. E Moisés então diz, então tudo bem, vai lá, Amados irmãos, aqueles que confiam no Senhor têm suas forças renovadas. Já imaginou um homem de 80 anos com um vigor de 40, com a força de 40? Maravilha! Por que isso? Porque resolveu crer em Deus, porque resolveu ficar do lado de Deus. Vamos ficar sempre do lado de Deus, vamos ficar sempre do lado vitorioso, e o lado vitorioso é o lado do Senhor nosso Deus. Que Ele nos abençoe, que nós não venhamos provocar a ira do Senhor com qualquer tipo de incredulidade em qualquer área de nossa vida. Vamos continuar confiando no Senhor, confiando em Sua palavra, sabendo que a Sua palavra é poder. Louvado seja o santo nome do Senhor. A Sua palavra é cura, a Sua palavra é restauração, a Sua palavra é força, a Sua palavra é salvação, a Sua palavra é livramento. A palavra de Deus, abrace-a nesta noite. Abrace a palavra de Deus, tenha no seu coração a boa, poderosa e gloriosa palavra de Deus. Que o Senhor Deus nos ajude, que nós tenhamos esta fé que Calebe teve, que nós possamos olhar para a palavra e dizer, Senhor, eu fico do teu lado. Podem se levantar todos contra nós, será o Senhor e eu aqui, porque eu estou do seu lado, Senhor, eu estou do teu lado, eu fico contigo, eu prefiro o Senhor, como disse também Josué. Não é? Quando o povo estava afastado do Senhor, Josué fez uma grande reunião com todo o povo e disse, olha, eu chamei vocês aqui para reunir, para que nós tomemos uma decisão, porque eu vejo vocês indo atrás de outros ídolos, de outros deuses, que na verdade não é Deus verdadeiro, e eu quero logo decidir isso aqui. Se Baal é Deus, então vão com ele. Agora tem uma coisa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês querem ir após outros deuses, que vocês vão. Agora eu e a minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. Que seja essa a sua decisão nesta noite.
Que seja este o seu posicionamento. Senhor, te peço perdão por ter sido incrédulo por algum tempo, mas agora eu volto para o meu lugar, eu volto para a minha posição e eu vou continuar crendo em Ti, sabendo que de Ti vem a minha vitória. Eu vou continuar crendo em Ti, não obstante tudo que estou vendo ao meu redor e talvez até dentro da minha casa, mas eu vou continuar Te servindo com alegria e com fé. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, que a sua vida seja vitoriosa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus nos abençoe. Nós vamos louvar a Deus ainda com alguns louvores e logo estaremos orando por você, orando pela sua casa, orando pela sua família, não é? Atendendo aqui aos muitos pedidos de oração e crendo que Deus vai trazer resposta a todos os nossos irmãos e a nós também, em nome de Jesus.